Você tem autogoverno? Ou quando eu lhe pergunto isso, você pensa, o que é autogoverno? Esse conteúdo vai te ajudar muito a definir os teus próximos dias, a te ajudar a ter um 2023 diferente, a verdadeiramente ter metas que são realizáveis em 2023. Fica comigo nesse conteúdo. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou fundadora do Angeline Manualidades e eu ajudo as mulheres a empreenderem com personalizados. E quero te falar que eu estou há 4 dias pós-operada. Eu fiz uma cirurgia dia 1º, hoje é dia 5. Eu estou há 4 dias ainda em processo de recuperação. Eu retirei o meu útero, trompa e colo de útero. Se vocês me vissem agora de corpo inteiro, vocês iam dizer que eu estou de 5 meses, que é essa reação normal do pós-cirúrgico. E de repente você está se perguntando, Ângela, mas por que tu vem gravar um vídeo desse no momento que você está se recuperando? Porque eu tô com esse conteúdo que nasceu lá dentro do centro pós-cirúrgico, da sala pós-cirurgia, aonde a gente passa pelo período de recuperação, de estar acordando para ser conduzida para o quarto. E lá nasceu esse vídeo que vai falar muito ao teu coração. E eu preciso contextualizar para você entender. Essa não é a primeira cirurgia que eu faço. Então, assim, ó, você mulher, que tem desejo, que tem sonho, que tem ambição, que tem planejamento de trabalhar em casa, de ter o seu negócio. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender o que você precisa fazer para construir esse seu negócio, para construir este seu futuro, porque isso é feito de passo a passo, de processos. E aí quero começar te falando pelo autogoverno. Auto vem de automático, vem de dentro, é uma coisa automática. Você precisa ter autogoverno sobre as suas ações. Você precisa ter autogoverno sobre as suas emoções. E aí eu vou contextualizar que isso vai te ajudar a entender, vai te ajudar a refletir quantas vezes você deixou de governar na sua vida e hoje você paga um preço alto, consequências difíceis de administrar, por decisões ruins, não governadas lá atrás. Porque hoje a gente colhe o que a gente plantou lá atrás. Então eu quero nessa noite poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha história e te ajudar a construir uma vida diferente, um negócio onde você consegue faturar trabalhando em casa. Eu sei que muitos de vocês têm desejo de trabalhar em casa, próximo dos filhos, ter o horário. Esse é o sonho de muitas mulheres. Eu conheço o sonho de muitos de vocês e eu tô aqui para te ajudar nisso. Então fica comigo nesse vídeo que você vai entender. Vamos contextualizar a história. Eu me converti há 23 anos atrás, me converti a Jesus Cristo. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente estúpida, extremamente irritadiça, temperamental. Olha, dá para enfileirar as coisas. E eu fui aprendendo. Eu sou uma pessoa que tem coração ensinável. Eu gosto de aprender com quem sabe. Eu gosto de aprender com quem já viveu a experiência. Eu tenho prazer em aprender. E aí eu vou começar te contando uma história lá de trás. Essa cirurgia que eu fiz é a 4ª grande cirurgia que eu faço. A minha primeira experiência foi a cesárea, onde eu ganhei meu filho há 23 anos atrás. E a 2ª grande experiência foi uma cirurgia, eu nunca comentei isso aqui, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui. Eu tenho uma cirurgia ortodôntica, a minha boca, as minhas 2 arcadas dentárias, elas foram reconstruídas. Eu tenho 23 parafusos de titânio. Eu sou dormente, essa região aqui, ó, eu não sinto, ela é dormente, porque o parafuso pegou em cima de um nervo no pós-cirúrgico, lá na finalização da cirurgia, isso há mais de 25 anos atrás. Mas eu quero mostrar para vocês que eu já tinha autogoverno sobre mim lá há 25 anos atrás, porque eu aprendi. Deixa eu falar para vocês o que o cirurgião me falou. Ângela, você
precisa fazer cirurgia. O teu caso não tem nada a ver com estética, o teu caso é físico. Para você ter qualidade de vida aos 40 anos, aos 50 anos, aos 60 anos, você precisa fazer essa cirurgia hoje. Naquela época, né? Eu me preparei com aparelho ortodôntico durante 5 anos, projetando a cirurgia, porque tem que fazer todo um alinhamento de raiz. Grana, naquela época, foi 30 mil reais, faz a conta. Há quantos anos atrás? E o meu cirurgião falou assim, o meu dentista, que o cirurgião, na verdade, era um cirurgião especialista, foi a primeira cirurgia na minha cidade, foi a minha. Tanto que eu agora, na entrevista com o anestesista desta cirurgia de agora, que eu retirei o útero, foi o mesmo anestesista que me atendeu na cesariana e que me atendeu na correção da arcada dentária. E aí, eu falei para ele, doutor, eu me lembro como se fosse hoje. Tu entrou no meu quarto no dia seguinte e tu falou assim, ó, até para acompanhar a tua cirurgia tem que ter coragem. E olha que um cirurgião, gente, vê coração fora do corpo, vê cérebro fora da cabeça, né? E foi a primeira vez que ele viu uma boca fora, uma arcada dentária fora da boca. E aí o meu dentista falou assim, Ângela, tu não tem solução, a tua mordida é cruzada, toda essa dor que tu sente no corpo é provocada. Gente, eu acordava de madrugada, eu tinha que mentalizar. Primeiro que ela não fechava assim bonitinha, né? Ela batia para frente, assim, ó, em cima. E eu tinha que mentalizar o processo de abrir a boca, eu tinha que mentalizar. Então, assim, ele disse, se tu quer ter qualidade de vida, tu precisa fazer essa cirurgia. E eu tô te falando isso por quê, Ângela? Porque eu quero te dar um conselho. Não olhe nenhum vídeo sobre a cirurgia. Porque se você olhar, você não vai fazer, você não vai ter coragem de fazer. Eu obedeci, eu autogovernei a minha tomada de decisão e eu nunca, até hoje, eu nunca fui atrás de saber como é. O nosso cérebro imagina, né? Como pode ser uma cirurgia ortodôntica. Mas eu nunca fui atrás, porque eu precisava fazer. Então eu já autogoverno as minhas decisões desde lá. E aí fiz uma outra cirurgia, aí foi uma cirurgia plástica, fui consciente. O período, a minha pior parte pós-cirúrgica não é nem esse período aqui, ó, de pós-operatório em casa. É o meu pior momento, que é onde eu quero falar para vocês, onde saiu o conteúdo desse vídeo que eu quero compartilhar para te ajudar. É naquele período que a anestesia começa a sair do corpo e tu começa a ficar lúcida. Ali, para mim, é o pior momento. É o pior. Não sei se você tem um organismo semelhante ao meu, mas assim, o que aconteceu? Quando eu me acordei, era 8h25 da manhã, minha cirurgia foi às 7 da manhã, 8h25 eu já estava sendo acordada na sala pós-cirúrgica. A enfermeira me chamou pelo nome, e ela falou, Ângela, correu tudo bem, tu já está na sala pré-cirúrgica, vai acordando, procura ir acordando. Gente, se naquela hora a gente não tiver o controle, o autocontrole, o autogoverno das emoções, a gente pira, a gente surta, a gente se estoura, a gente provoca coisas horríveis. Então ali eu passei por um processo, eu fiquei ali naquela sala até ir pro quarto, até as 11h30 da manhã. Então, nesse período das 8h25 que eu pré-acordei até as 11h30 da manhã, foi um período de luta emocional, uma luta muito forte, de controlar a minha mente, de controlar as minhas emoções, de entender que eu estava com um processo, porque eu tremo muito, gente, eu pulo da cama, é um processo horrível, tu não sabe se tu tá passando mal, ou tu não sabe se é a anestesia que tá saindo de ti, e aí eu fiquei entubada, fui machucada, agora que tá voltando ao normal, e aí a boca seca, mas não era assim uma sede, gente, não, é inexplicável o que eu vivi ali. Enquanto eu tava vivendo ali, eu pensava assim, ó, eu preciso me controlar, daqui um pouco eu vou pro quarto, aí eu dizia, eu preciso de água. Ela disse, Ângela, você ainda não pode beber água, nós vamos te dar um picolé de gelo. Aí ela me deu um picolé de gelo. Pensa o céu na terra era aquele picolézinho de gelo,
porque a minha língua, ela colava no céu da boca. Se eu fosse engolir, não, é uma aflição inexplicável. Quando eu ia tentar engolir, a língua colava lá atrás na garganta e não descolava. Era assim, era uma sensação de pânico. E ali eu consegui pedir água, ela conseguiu me dar esse picolézinho de gelo. Só que ao mesmo tempo tu tá sonolenta, então muito pinga e pouco tu coloca, porque tu acaba dormindo alguns minutinhos ali, aí tu acorda, assim, que processo horrível. Foi. Ela conseguiu me dar 4 até as 11h30, porque eu ia enlouquecer. E aí elas tentaram colocar a comadre para fazer xixi, eu não tava de sonda, mas eu não conseguia, por mais que eu mentalizasse, eu tava explodindo, gente, eu tava explodindo. E elas tentando o quarto, a pessoa do quarto não dava retorno, várias pessoas foram saindo daquela sala e eu fui ficando. E eu ali, eu respirava, respiração, gente, respiração é vida. Respira pelo nariz e solta pela boca. O dia que tu tá ansiosa, o dia que tu tem coisa para resolver, eu tô te ensinando autocontrole, autogoverno das tuas emoções. Isso vai te ajudar a tomar muitas decisões na vida. Você não vai trocar os pés pelas mãos, porque muitas de vocês hoje administram situações difíceis, administram situações emocionais, financeiras, materiais muito difíceis por ter tomado atitudes lá atrás no ímpeto, na falta de controle, na falta de governança sobre as tuas emoções, sobre os teus nervos. Gente, eu aconselho mulheres, famílias há 23 anos. Eu quero falar de mulher para mulher. Eu sei o que é uma mulher com falta de sabedoria. Eu sei o que é uma mulher que não sabe se governar. Ela detona com a casa. A Bíblia fala em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a casa, a tola com as próprias mãos destrói. Uma mulher que não tem autocontrole, que não tem autogoverno, a casa é um inferno. Você sabia que nós mulheres somos responsáveis pela atmosfera do nosso lar? Gente, aqui em casa, graças a Deus, há muitos anos atrás eu aprendi isso e eu quero te ensinar hoje a ter esse autogoverno, autogoverno da tua vida, autogoverno das tuas decisões. Então, lá no centro cirúrgico, pensando em gravar esse conteúdo para vocês, eu pensava assim, ó, logo mais eu vou estar no quarto com meu marido, eu vou poder ir no banheiro em paz, só que eu não podia pensar, gente, eu não podia visualizar eu sentada no banheiro, porque senão era uma dor terrível na bexiga. Enfim, quando eu fui levada para o quarto, é gratidão ao Senhor, assim, glória a Deus, de você conseguir fazer o processo de recuperação. Se eu não tivesse tido autogoverno ali das minhas emoções, meu Deus, elas deveriam ter me entubado de novo, elas deveriam ter injetado calmante, eu teria ficado um dia mais lá dentro daquela sala, porque eu vi pessoas ali naquela sala sem autogoverno. Meu Deus, teve uma menina que perturbou a sala. Ela foi para a cirurgia com tanto medo de morrer, que quando ela acordou, ela perturbou, porque ela não acreditava que ela estava viva. Olha o que é a mente das pessoas. Ângela, por que você está falando sobre isso conosco hoje? O que você quer nos ensinar? Eu quero te mostrar que você, tendo autocontrole, autogoverno, na tomada das suas decisões, você define o seu futuro. Lá na Bíblia, em Provérbios 16:32, melhor é o homem paciente, vamos trazer isso para nós mulheres, melhor é a mulher paciente do que o guerreiro, do que a valente. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Às vezes você é guerreira, você vai no ímpeto, você vai sem medir consequências, você até conquista aquilo, conquista aqui a cidade. Só que você poderia conquistar uma nação, mas aí você ficou só com a conquista da cidade, porque o resto você botou a perder por não ter esse autocontrole, autogoverno das suas emoções. Então, eu quero trazer algumas reflexões aqui para você
Enquanto eu estava refletindo o conteúdo que eu ia passar, que eu ia falar com você, artesã, que deseja montar o seu espaço, que deseja começar a trabalhar em casa, que deseja aprender técnica de vendas, que deseja ter um futuro melhor, eu quero poder te ajudar nesse processo, eu quero poder te ensinar esse processo. E aí, quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de comentar uma outra situação de experiência minha com vocês. Eu vejo, dentre as seguidoras e as pessoas que comentam e tal, muitas pessoas que falam o seguinte, que o marido não dá crédito para a mulher porque a mulher tem estoque de coisa e não vende, e o dinheiro sai e o dinheiro não entra. Essa artesã, existem as mulheres que são artesãs por hobby, são mulheres aposentadas, e um dos hobbies dela é comprar material. Ok, não é desse marido que eu tô falando. Eu tô falando daquele casal, daquela mulher, ou de repente daquela jovem que ainda mora com os pais e quer construir um negócio. E aí começa a comprar tudo que vê. Começa a comprar, investir. Marido precisa comprar isso, precisa comprar aquilo. Sem planejar, sem se autogovernar, ir por ímpeto. Você sabe que a pessoa que compra demasiadamente, ela também, que compra por compulsão, é um vício, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês da Ângela lá de alguns 20 anos atrás. Eu poderia ser chamada de centopeia, porque teve uma época que eu contei, quando eu me libertei com a glória de Deus, eu tinha 132 pares de calçado. Pra quê, gente? Com um par de pés, 132 pares de calçado. Gastava demais, comprava desnecessariamente, gerava o problema de armazenamento, porque não tinha espaço, era uma bagunça, era uma coisa horrível. E aí eu tomei a decisão. Autogovernar é tomar a decisão certa, é enxergar a dificuldade, enxergar a necessidade e planejar que decisão tomar, que ações tomar para mudar aquilo. O que eu percebi? Tô desgovernada, tô descontrolada, tô fazendo bobagem, não quero mais isso para minha vida. Senhor, me ajuda, quero me libertar disso. E qual é a dica número 1? É evitar o contato com aquilo onde você é fraca. Então, o que eu fiz? Fiquei muitos meses sem ir para as lojas. Quando tinha necessidade de ir para a loja de outros segmentos, aqui para comprar coisas aqui para casa, eu evitava passar em lojas de calçado. Quando eu passava, eu me autogovernava. Não estou precisando de nada. Não estou precisando de nada. Não quero olhar, não vou olhar, não estou precisando de nada. Eu passei 2 anos sem comprar nada. Quero confessar para vocês que o dia que eu precisei de uma sapatilha para um inverno, minha estação, e eu fui especificamente sair de casa e falei assim, marido, vou lá, depois de 2 anos, vou lá comprar uma sapatilha. Eu voltei sem nada. Eu disse para ele, marido, Deus me curou de um jeito que eu não consigo gostar de nada. Voltei, mas precisando comprar. Depois eu fui, foi um exercício de voltar a comprar. Hoje, gente, eu sou tão feliz de ser liberta desse consumismo. Misericórdia, isso consome. Então você que de repente está querendo montar o seu espaço e quer sair comprando as coisas, meu Deus, eu tenho N vídeos aqui no Instagram que mostram o que você precisa ter para começar sem fazer maiores investimentos. Então tenha esse autocontrole, tenha paciência, planeje como você vai construir a sua história, como você vai construir o seu futuro. O autogoverno é liderar a si mesmo, então lidere as suas ações. Você deseja abrir um negócio? Você deseja começar a trabalhar em casa? Aí, Ângela, mas eu preciso do dinheiro que eu ganho no meu trabalho, eu não posso parar de trabalhar. Ok? É natural esse processo de transição. Muitas alunas minhas ainda vivem esse processo de transição. Muitas já chegaram a faturar tanto aqui que aí saíram do CLT e hoje são só no ateliê. Outras tinham um marido que ajudava com as contas da casa e já conseguiam manter o ateliê. Mas isso é um planejamento. Então, assim, ó, falando em metas para 2023, não encha um caderno com 15 metas. Coloque três objetivos palpáveis, objetivos possíveis de realizar, objetivos que
estejam ao teu alcance, mas que também precise de um pouco de fé, de esforço, e aí você vai fazendo ações diárias, semanais, para conquistar aquilo. Para eu poder sair, eu tenho que ter uma reserva. Vai fazer uma reserva. Ai, Ângela, não sobra. Sobra. Eu te falo porque eu já vivi isso, eu sei do que você está pensando, eu já vivi tudo isso. Que vocês pensam que é difícil, que não dá, que eu preciso pagar as contas. Gente, olha, eu já vivi na escassez e não passei fome. É uma questão de organizar, de planejar. Tem gente que começa a vender, começa a ver dinheiro, não sabe administrar o dinheiro que entra, consome o dinheiro que entra. Gente, eu tenho autogoverno, minhas finanças. Eu nunca gastei mais do que eu ganhei, vocês acreditam? Teve meses de eu poder comprar assim, ó, coisas de marca, coisas caras, que eu tava viajando, às vezes eu tava no exterior fazendo trabalho, diante de coisas de marca, mas não me faz falta, não é isso que eu preciso agora. Eu estou em processo de economia para isso, meu próximo objetivo é esse, não é ter uma bolsa cara, não é ter um sapato de marca caro. Então tudo isso faz parte de planejamento, de você organizar o seu negócio. Então você que trabalha fora e quer voltar, quer começar a trabalhar em casa, se você tem essas habilidades para o artesanato, para o personalizado, faça um planejamento. Ai, Ângela, é tão puxado trabalhar nas duas coisas. Eu entendo, é puxado mesmo. Eu faço isso também. Eu tô nessa transição de carreira. Só que você precisa ter diálogo. Tenha diálogo com seu filho, tenha diálogo com seu marido, tenha diálogo com seus pais, explique. Esse é o momento de eu me dedicar mais, esse é o momento que eu preciso trabalhar mais. Entenda, esse é o momento de até eu crescer o meu faturamento aqui para eu poder sair daqui. Uma coisa que eu quero muito que vocês entendam assim, ó, trabalhar com vendas, vender, o céu é o limite, gente. O faturamento que você deseja ter, o quanto você deseja faturar, depende único e exclusivamente da sua dedicação, do seu empenho, do seu capricho, da sua organização. Você precisa estudar, entender, praticar, aprender, viver, vivenciar as experiências. Quanto mais você começa a vender, mais você vai tendo experiências. Nós vamos ter vídeos aqui só sobre técnicas de vendas, para você entender que vender é você que faz o seu salário. A pessoa que é vendedora, ela tem salário muitas vezes, tá? Maior que advogado, que médico, depende do produto que você vende. Você pode vender muito, muito. E você que hoje o seu conhecimento é dentro da papelaria personalizada, é dentro dos personalizados, saiba que você pode vender de 5 mil para cima tranquilo. Eu tenho falado de 3 mil porque é um processo, né? Então você pode, com um pouquinho que você aplica, você consegue vender 3 mil por mês. Para você ir de 3 para 5, de 5 para 7, de 7 para 10, é muito simples. São técnicas, é só questão de organizar a agenda, organizar a postagem, organizar atendimento, organizar a produção. E ninguém mais te segura, ninguém mais te segura. Então entenda que assim, ó, o futuro que você quer depende da sua tomada de decisão hoje. Então olhe para dentro de você e faça perguntas para você. Por que que eu ajo assim? Por que que eu faço assim? Se você é uma mulher estourada, queimada, ríspida, que não tem filtro, a gente diz que não tem filtro, né? Que pensa aqui, não passa pelo filtro, já sai pela boca. Para pensar. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, Ângela, na hora que vem aquela ira, que eu fico vermelha, eu conto até 10. E se quando eu contei 10, eu ainda tô sentindo que eu tô quente, eu conto até 20. E se eu precisar contar até 30, eu vou contando. Eu tenho uma outra que diz assim, ó, na hora que vem aquela ira, com a vontade de despejar, ela disse, bota farinha na boca e fecha a boca. É isso, muitas vezes a gente precisa fechar a boca. Ter o autocontrole, gente. Procure você, olhe para dentro de você. O que você não está vivendo hoje,
como você deseja, é porque você não tomou as ações certas lá atrás. Não tem como você colher frutos diferentes se você não plantar sementes diferentes. Não tem como você colher ações diferentes lá, frutos diferentes, se as sementes são as mesmas, se as suas ações são as mesmas. Quando eu tinha, nem me recordo que idade eu tinha, mas o meu filho era pequeno, acho que ele devia ter uns 3 anos, eu tive a necessidade de fazer faculdade de moda. Só que eu já tinha tido essa necessidade há uns anos anteriores. E eu pensava assim, ó, eu preciso fazer faculdade de moda. Passava o ano, não fazia. Eu preciso fazer faculdade de moda. Passava, eu não fazia. Até que um dia, eu falei assim para mim mesmo, eu tenho que fazer faculdade de moda. E eu falei pro meu cérebro, em novembro, olha como é que eu falei pro meu cérebro, em novembro, tu vai ficar ligado nos outdoors da cidade que nós vamos ver os anúncios de inscrição de vestibular. Porque sempre as faculdades da cidade faziam essa inscrição para o vestibular. E assim foi. Eu passava dias, eu pensava, eu tenho que ficar de olho nos outdoors para entender. Na época não era muito internet, né? Eu tenho que entender. Até que um dia eu estava passando na avenida principal, em frente à rodoviária, e tinha um outdoor do Senai Unesc falando da abertura das inscrições para o vestibular. Fui lá, fiz a inscrição, compartilhei com meu marido e não compartilhei com mais ninguém. Meu marido e com a Rita, uma amiga que ela me ajudou em oração, porque eu estava fora da sala de aula fazia 8 anos. E eu não tinha tempo de fazer pré-vestibular. Eu passei em 8º lugar, gente, em 8º lugar, no meio de alunos que tinham acabado de sair do terceirão, mas quando a gente tem foco, tem determinação, eu não teria feito faculdade de moda se eu não tivesse lutado comigo mesmo. Talvez você está ouvindo isso e você pense, nossa, faz tantos anos que eu digo que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer um curso, que eu tenho que aprender, que eu tenho que testar, que eu tenho que treinar, que eu tenho... Só que se você não parar e executar, ninguém vai fazer por você. Isso é autogoverno. É autogoverno das suas ações, das suas decisões. Então você olha para dentro, tá? Eu quero estar encerrando esse vídeo. Olha para dentro de você. Veja onde é que estão os teus pontos fracos e busque ajuda. Busque alguém, alguma amiga que tem esse autogoverno, modele ela, pergunte para ela como é que ela consegue isso, porque muitas vezes é pela falta de paciência, por esse espírito impetuoso que você tem, que você não consegue ter uma colheita diferente, ter experiências de bênção, porque assim, ó, quando muitas vezes a gente é impetuosa, ríspida, não mede palavras, a gente gera confusão, a gente gera desentendimento, a gente perde negócio, a gente não tem educação, a gente gera conflito familiar, conflito em empresa, começa a tornar um ambiente horrível de convivência, tudo isso pela falta de autogoverno. Então, nesse vídeo, eu quero deixar essa mensagem para você, essa sugestão. Olhe para dentro de você. Perceba o que está faltando para você ter esse equilíbrio, esse controle, esse autogoverno das suas emoções. Comece a encontrar, e a cada conquista, vibre com você mesmo. Consegui, venci. Quando eu consegui parar de comprar sapatos, gente, eu não tinha ninguém mais feliz que eu. Liberdade, a libertação de um vício. É algo, é um troféu que só quem passa sabe. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, quero estar aqui deixando essa mensagem para te ajudar a escrever um ano diferente, a começar a construir o teu projeto de trabalhar em casa, de faturar muito mais do que um salário fixo de CLT, de ter o teu negócio, de faturar com personalizados. Isso começa hoje. Começa a mudar a tua atitude hoje. Começa a mudar os teus pensamentos hoje. Começa a controlar as tuas emoções hoje. Plantando sementes diferentes hoje, você vai colher frutos diferentes nos próximos dias, nos próximos meses. E lembre-se sempre, é um degrau por vez. Nada é mágico, não é com varinha mágica. É um processo que você vai construir. Espero que eu possa ter falado ao seu coração, te orientado, te ajudado de alguma forma.
Esse é o objetivo aqui da Angeline Manualidades, de ajudar vocês que querem crescer, que querem avançar, que querem faturar, que querem trabalhar em casa, começar a mudar os pequenos hábitos, as pequenas ações, ter novas atitudes. E com pequenas e novas atitudes a gente vai construindo uma história muito diferente. Beijo no coração. Fiquem com Deus.